Esquentando o clima pré-clássico, o Goiás deu um chapéu no Atlético Goianiense para contar com um reforço importante, que, quem sabe, pode até mesmo aparecer no time titular nesse próximo jogo. Quero trazer os detalhes e também falar sobre os comentários do Adson Batista afirmando o seguinte, em relação ao G4, se o Atlético chegar até lá, não sai mais. A tabela também da Série B que está cada vez mais embolada. A minha sensação também com essa queda do Goiás e o crescimento do Novo Horizontino, do Criciúma e também o Atlético Paranaense, é claro, fica um alerta ligado e a premiação que o Goiás prepara também para esse clássico de terça-feira. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E para você que tem carro ou moto, a Zapay vai facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Para quem não conhece, a Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde você consegue consultar através da placa do seu veículo débitos veiculares que estão em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento e multas. Caso você tenha algum débito desse em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto no valor das taxas do Detran em parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não perca tempo, conheça o app da Zapay, ZAPAY. Eu vou deixar o link também para você baixar na descrição do vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse clima pré-clássico entre Goiás e Atlético Goianiense, que não será nada fácil, né? O Adson Batista recentemente deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de acesso, algo que era muito remoto, né, pelo Atlético há algumas rodadas atrás, mas a Série B ela é um campeonato muito democrático. Se você faz aí 4, 5 bons jogos em sequência, ele te coloca lá para cima. Se você faz 4, 5 jogos abaixo, perde, a zona de rebaixamento beira o seu cangote. Então é um campeonato que eu gosto muito de acompanhar. Não gosto porque tem o Goiás, né? Mas tirando isso, um campeonato à parte, ele é muito interessante pela disputa. Eu estou gravando esse vídeo antes de dois jogos importantíssimos, né, para sair aqui para vocês ainda nesta tarde de quinta-feira. Não vai ter como eu gravar depois do jogo do Atlético, nem do Coritiba contra o Criciúma. Daqui a pouquinho, 7 horas, o Coritiba recebe o Criciúma. Rapaz, seria tão bom um empate nesse jogo, né? E o Atlético recebe a equipe do América. Olha, eu não cravo essa vitória do América, não. Perdão, do Atlético, não. O América vem crescendo um pouquinho de produção nas últimas rodadas. Eu acho que são dois jogos com cara de empate. Se o Atlético empata esse jogo, olha, acho muito difícil pensar em acesso. Mas se vence, chega a 41, fica ali embolado, a 5 pontos ainda do G4, mas tendo esse jogo contra o Goiás na Serrinha, que pegará fogo. Eu gosto de jogo grande. Então, para mim, se o Atlético vence esse jogo hoje, eu gosto de jogo assim. Porque se o Goiás quer chegar à Série A, ele tem que ganhar clássicos como este da próxima terça-feira. A diretoria esmeraldina que preparou, né, uma premiação especial. Essa informação foi confirmada pelo Iago, do Periquito Brisado. Um abraço para o Iago, inclusive, falo com ele aí direto, né, nos grupos. Sobre essa premiação, o Goiás preparou para os jogos contra Paysandu fora, também esse último contra a Ferroviária e agora contra o Atlético. Assim, não dá para negar. Eu acho que o Goiás ele conseguiu resgatar um pouquinho da confiança. Não muita coisa. Tá? Desde o jogo contra o Coritiba, onde o Goiás precisava era não perder, né? Mas sofreu muito para ganhar do Paysandu, só que para mim jogou um pouco melhor do que em comparação ao jogo contra o Botafogo, dentro da Serrinha. E esse último contra a Ferroviária, para mim um jogo muito decente do Goiás, exceto pelos últimos 15 minutos, que custou a vitória esmeraldina. E a Série B ela está afunilando bastante. O pior do cenário já aconteceu. O Goiás não ganhou, os times que estavam ali em quarto e quinto lugar, Novo Horizontino e Atlético Paranaense, ganharam. Então, assim, independente do resultado que tiver aí dos últimos três jogos, né, da rodada, o fato é que o Goiás terminará a rodada a apenas 4 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o Atlético Paranaense. Acabou, né? O Atlético Paranaense vai subir, é questão de tempo agora. Até a tabela do Atlético ela é relativamente fácil, tem muitos jogos contra times ali do meio de tabela dentro de casa, então o Atlético para mim já está garantido na Série A, nem que seja com 63, 64 pontos. Agora resta saber. A grande coisa ruim para mim para o Goiás, primeiramente a queda de produção e o Novo Horizontino, né? Ninguém esperava assim
que o Novo Horizontino fosse arrancar do nada. É um time bom, eu não esperava aquela oscilação que eles tiveram de 5 derrotas seguidas. Sempre pensei que estaria ali entre os 7 e 8 primeiros colocados. Mas 3 vitórias que foram arrancadas repentinamente, vitórias nos acréscimos, e eu acho que o Novo Horizontino também vem forte para essa reta final. Não vejo força no Cuiabá, mesmo sendo um time bom, para mim falta algo a mais, e o Remo também perdeu uma chance boa, né? Nessa Série B, agora já deu uma distanciada. Vamos ver o que a Chapecoense apronta. Se quiser ainda disputar, precisa engatar aí 2 vitórias, né? Contra o Avaí em casa e também na próxima rodada contra o Amazonas. É uma Série B muito equilibrada. O Goiás deixou chegar, não só desmérito do Goiás, mas também mérito de alguns adversários, e o clima para esse clássico da próxima terça-feira não poderia ser mais acirrado. O Adson Batista que afirmou o seguinte, futebol, você sempre tem que ter um plano B. Se o plano A não funcionar, você precisa buscar alternativas. Aqui ninguém desaprendeu ou deixou de trabalhar de maneira intensa para recuperar o clube. Nós estamos conseguindo uma sequência boa de resultados e vamos mobilizar para este jogo contra o América. Vamos jogo a jogo e a sequência nos traz uma boa esperança. Estamos vendo todo mundo evoluindo, se dedicando, o ambiente é bom, técnico, trabalhador e feliz. Tudo isso é importante e agora é a reta final. Vamos sonhar, mas ainda é cedo, temos que entender que temos grandes desafios para frente. Ressaltou, né? Caso o Atlético chegue lá, chegará para subir. E é bem verdade. Essas últimas 10 rodadas é muito difícil você pegar um time que embala muito, como foi o Atlético Paranaense, e ficar pelo meio do caminho. Você já baixou o app da Zapay? Se ainda não, você está perdendo tempo para você tranquilizar a sua vida financeira e também no trânsito. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito que você baixa no seu celular e através da placa do seu veículo você consegue consultar de maneira gratuita se você tem débitos veiculares em aberto, IPVA, licenciamento e multas. Caso você tenha algum valor, já aproveite e utilize o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas do Detran em parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Vou deixar o link da Zapay para você conhecer mais logo aqui abaixo na descrição. Beleza? Vamos passar a régua aqui no vídeo de hoje para falar sobre um chapéu do Goiás em cima do Atlético, esquentando ainda mais esse clássico, né, da próxima terça-feira. E sim, foi um chapéu do Goiás, envolvendo o meia Jean Carlos, jogador que chega primeiro aqui em Goiânia pelo rival, lá em 2021, na equipe sub-17, ele que é do interior do Mato Grosso. Tem até mesmo essa matéria aqui, ó, para não me desmentir, do portal O Popular, do jornalista Jânio José, onde o Atlético buscou a renovação do jogador. O Atlético tentou a renovação do atleta pelo menos 2 vezes, já estava no fim, né, com o término da Série A do ano passado. Não houve acordo para renovação de contrato e o Jean Carlos fez essa opção pelo Goiás. Tá? A informação é de que a proposta do Goiás foi superior ao do Atlético. E isso é normal, né? Porque, por exemplo, vamos colocar aqui uns valores base, tá? Não estou cravando essa quantia, mas geralmente, quando surge um jogador da base, ele está ganhando ali 5 mil, 7 mil, 8, 10 no máximo. O Atlético, por exemplo, buscaria uma renovação pagando um pouco mais do que isso. O Goiás ou outro clube de fora vê como uma contratação de fato para o seu elenco e aí consegue oferecer 20, 25 mil, né? Exemplo, tá? Não estou querendo afirmar que são esses valores, mas comparando uma base salarial dos atletas, dos clubes médios, né, aqui do Brasil, quando sobem para o profissional. No ano passado, ele jogou a Série A, né, foram 3 partidas. Aqui o mapa de movimentação dele na direita, pelo Atlético, e pelo lado esquerdo, né, no Goiás. Exatamente isso. Né? No Goiás ele vem jogando mais como meio esquerdo. Olha, não me surpreenderia se o Jean Carlos aparecesse nessa escalação, tá? Quem sabe até mesmo como titular. Fiz aqui uma projeção, né, no último vídeo também, falando sobre uma escalação. Eu acho que o Goiás vai ter algumas dúvidas em relação ao meio de campo. Se vai com o Marcão ou o Gonzalo, ou deixa um time mais leve, com o Juninho, o Rafael Gava e o Rato no meio de campo, ou coloca o Rato pela ponta e traz o Jean Carlos por dentro para fazer essa função de armador. O fato é que é um bom jogador, um bom achado da diretoria do Goiás, só 20 anos de idade, e é um atleta que tem contrato com a equipe alviverde até o final de 2027. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Boa sorte para o Jean Carlos, parabéns também por esses 2 jogos, né, que ele fez, Paysandu e Ferroviário, jogou bem, com personalidade. É isso que o torcedor do Goiás quer ver dos seus garotos. Não esqueça de deixar seu like e confira o link da Zapay também na descrição.